O que houve com Amy Bradley? É tema de uma série documental popular da Netflix sobre uma mulher de 23 anos que sumiu de um cruzeiro há 27 anos. Hoje, em 2025, é noticiado que o programa trouxe pistas muito significativas. Vamos falar sobre elas. Bem-vindo ao Sidebar do Da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Algo incrível está acontecendo no mundo hoje e estamos vendo isso cada vez mais. Estamos vendo como uma atenção renovada em um caso não resolvido, misterioso ou arquivado, especialmente através de um programa ou documentário, pode trazer novas pistas, novos desdobramentos, novas respostas. E isso parece ser exatamente o que estamos vendo agora com o caso de Amy Bradley, ou pelo menos podemos esperar que seja isso que está acontecendo. Agora, esse nome pode ser familiar para muitos, especialmente após o lançamento da série documental da Netflix Amy Bradley Está Desaparecida em julho. Em determinado momento, ficou entre os 10 mais assistidos por semanas. E eu vou te dizer, está sendo relatado que devido a essa série, surgiram pistas significativas sobre o que aconteceu com essa mulher. Em 24 de março de 1998, Amy Bradley, 23 anos, da Virgínia, desapareceu do navio Rhapsody of the Seas da Royal Caribbean enquanto viajava com a família, enquanto seguia para Curaçao vindo de Aruba. Antes de sumir, ela estaria na discoteca do navio com o irmão Brad. Na manhã seguinte, ela desapareceu. Nenhum sinal dela a bordo e seu corpo jamais foi encontrado. A série de 3 partes da Netflix foca em Alistair Douglas, um músico da banda do navio, teria dançado com Amy poucas horas antes de seu desaparecimento. Os dois podem ter sido vistos juntos no convés, isso de acordo com a Cosmopolitan. Isso é potencialmente apoiado por imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunhas. Para deixar claro, ele negou veementemente ter qualquer envolvimento com o desaparecimento de Amy. Segundo relatos, ele foi interrogado pelo FBI e fez um teste de polígrafo, conforme documentário da Netflix. Douglas falou no ano passado no canal do jornalista de crimes reais James Renner no YouTube, dizendo que Amy se aproximou dele naquela noite, que ela contou para ele sobre sua família e sua vida, que era gay, que a família a forçou a ir nessa viagem. E por volta de 5 para 1 disse: "Preciso ir, sair da área de passageiros." E fui embora. Essa foi minha última conversa, a última vez que a vi. Agora, aparentemente, isso não está de acordo com as testemunhas que supostamente dizem ter visto os dois juntos naquele deck superior que mencionei, entre 5h30 e 5h40 da manhã. Ele continuou dizendo, porém, abre aspas, por volta das 7 horas, fui acordado por uma ligação do gerente do hotel e ele me perguntou: "Douglas, você tem uma mulher no seu quarto?" Era proibido, era namoro proibido. Eu recusei e perguntei por quê. Ele disse: "A mulher com quem você conversava ontem à noite no clube não foi encontrada." Explicou que todos foram interrogados. Testes com detector de mentiras, na época, não disseram muito e tiraram o fio de mim. Agora, Douglas disse que um agente do FBI o entrevistou várias vezes depois e reafirmou que ele estava limpo. Citação: "Perdi várias oportunidades por isso. Uma vez que meu nome era pesquisado no Google, diziam que eu tinha algo a ver com essa garota desaparecida e eu perdia o contrato." A verdade sempre aparece, mesmo que demore. Segundo a revista People, ao longo dos anos, houve pelo menos 6 supostos avistamentos de Amy. Isso inclui em uma ilha do Caribe e em Aruba. O FBI aparentemente investigou esses possíveis avistamentos, mas nada nunca foi confirmado. Então, do que estamos falando aqui? Estamos falando de uma queda acidental ao mar? Talvez ela tenha sido empurrada intencionalmente ao mar. Talvez ela tenha pulado. Alguém a sequestrou. Mas é sobre isso que queremos falar. Segundo o The Hollywood Reporter, essa série da Netflix trouxe muita atenção para essa história, para esse caso. E agora, aparentemente, há novas pistas. Na verdade, há uma fonte próxima à produção que afirmou ao The Hollywood Reporter que existem 3, abre aspas, pistas muito significativas. Mais especificamente, que uma garçonete do navio, que aparentemente não fala muito inglês, na noite em que Amy desapareceu, gritou: "Senhorita sequestrada! Senhorita sequestrada!"
Agora, essa fonte disse ao The Hollywood Reporter que a garçonete foi instruída a, abre aspas, ficar quieta e que ela foi levada por um barman. Para esclarecer, isso é novo. A série não mostrou que a garçonete só apareceu após sua exibição e, segundo relatos, ela está conversando com as autoridades. No entanto, vou te dizer que essa afirmação aparentemente foi contestada pela família de Amy, porque, de acordo com a revista People, a mãe de Amy, Eva Bradley, diz que essa garçonete, na verdade, não foi encontrada, não foi localizada, não foi entrevistada pelos investigadores. Mas essa ideia de que Amy foi sequestrada, de que ela foi levada, possivelmente vítima de tráfico humano, de que talvez ela ainda esteja viva, é uma teoria que surgiu ao longo dos anos. E, de acordo com a série documental da Netflix, há um endereço de IP suspeito que supostamente acessa um site de pessoas desaparecidas sobre Amy. Em outras palavras, quem a levou talvez esteja acompanhando as novidades da investigação. Então, a ideia é que ela foi sequestrada, tirada do navio e possivelmente vendida para a prostituição. E as autoridades teriam conseguido rastrear esse acesso até o endereço de IP de um dispositivo em um barco em Barbados. Agora, essa fonte não identificada disse ao repórter de Hollywood que muito tráfico de drogas acontece na água, então isso é obviamente muito suspeito. Vou mencionar outra teoria, que na verdade é a Amy nesse endereço de IP, acessando o site e usando-o para manter contato com a família dela. Porque aparentemente há acessos nesse site em datas específicas que podem ter ligação com a família. Segundo o Daily News, Amy talvez não queira se apresentar. Por quê? Uma teoria é que ela pode ter engravidado e tido um filho como resultado desse trabalho de prostituição e tráfico sexual. O New York Daily News informou que um novo agente do FBI foi designado para o caso, que o FBI também entrevistou alguém que supostamente viu Amy em Barbados. E falando do FBI, em uma declaração recente ao The Hollywood Reporter, eles disseram: "Não temos nada além do cartaz de busca por informações. Envie dicas pelo 1800, ligue FBI ou tips.fbi.gov." A família da Amy contratou investigadores particulares que, segundo relatos, colaboram com o FBI em Curaçao e outros países vizinhos. Brad, irmão da Amy, tem sido firme sobre seu desaparecimento e busca respostas dizendo: "As pessoas não conseguem entender o nível de esperança que mantivemos. Ainda estamos esperando por aquela ligação." Vou te contar que entrevistei o Brad há alguns meses, quando eu estava apresentando o Banfield na News Nation. Perguntei a ele, após tantos anos, por que acha que ela ainda está viva. Ele respondeu: "É só uma intuição." Ele acredita que ela é vítima de tráfico humano, dizendo que as chances de ela ter caído ou pulado daquele navio são 0. Agora, o Brad também enviou uma declaração diretamente para o Law and Crime sobre a busca e as novas pistas investigativas, dizendo: "Estamos animados com as pistas e informações recebidas desde a estreia da série na Netflix." O artigo recente, que diz que a funcionária do bar, citada por Elizabeth Lewis, se apresentou, não é verdadeiro. Ainda não sabemos quem ela é ou onde está. Acredito que dizer que Amy pode ser mãe de uma criança é apenas especulação. Não sabemos quem foi a fonte da informação naquele artigo, mas agradecemos a atenção e o interesse que isso despertou. Com nossos esforços estaduais e federais, 2 cartas importantes com pedidos serão enviadas à Procuradora-Geral Pam Bondi, ao diretor do FBI, Kash Patel, e à secretária do Departamento de Segurança Interna, Homeland Security Investigations, Kristi Noem, pelo Procurador-Geral Jason Maiares, governador Glenn Youngkin, vice-governadora Winsome Sears e equipe do senador Chuck Grassley, no Comitê Judiciário do Senado. Existem coisas em andamento que não posso divulgar neste momento, mas saibam que continuamos acompanhando cada pista que recebemos. Não vamos parar de buscar por Amy. Respostas e responsabilização dos responsáveis pelo seu desaparecimento. Quanto a Amy, ela teria completado 51 anos hoje. Quando desapareceu, ela tinha 1,68 m de altura. Ela tinha uma tatuagem de diabo da Tasmânia no ombro, uma de bola de basquete com sol nas costas, um símbolo chinês no tornozelo direito
e um lagarto geco no umbigo, como a investigação do FBI segue aberta e a recompensa de $25 mil, quem tiver informações sobre Amy Bradley deve contatar o FBI local, embaixada ou consulado americano mais próximo. Isso faz sentido? Vou chamar uma especialista para explicar. A detetive aposentada Lindsay Wade, que foi policial em Tacoma por 21 anos, atuou em casos arquivados e integra o grupo de trabalho de casos arquivados do Instituto Nacional de Justiça. Ela criou o grupo de trabalho de casos arquivados do estado de Washington. Muito obrigado por dedicar seu tempo, Lindsay. Essa é realmente uma situação muito interessante em que nos encontramos. Eu falei no início do programa que, quando você tem uma série documental, quando você tem um programa, isso às vezes traz uma atenção renovada para um caso. Você está animado agora, depois da popularidade dessa série, de que talvez possamos obter mais respostas, que talvez possamos conseguir novas pistas? Ou essa é uma situação em que, infelizmente, pode haver uma onda de desinformação e é difícil julgar o que pensar sobre isso? Acho que os dois cenários são verdadeiros. Então, eu acho que ter um programa como a série documental que foi lançada com o alcance enorme da Netflix e todas essas pessoas ao redor do mundo que podem assistir a esse documentário, acho que vai haver esse influxo de novas informações e pessoas ligando para dar dicas. Isso faz com que o rosto dela seja visto mundialmente, provavelmente com alcance maior do que o caso já teve antes. Então, é claro que isso vai gerar muitos novos indícios e muitas novas dicas chegando. Algumas pessoas bem intencionadas, outras que provavelmente só têm tempo de sobra. Então, eu acho que isso é algo que, embora possa fornecer aquela pista que os investigadores precisam para avançar com o caso, também pode tornar extremamente difícil para as autoridades tentar filtrar essa montanha de informações que está chegando para tentar priorizar essas pistas. Como eles filtram isso? Ou seja, ao analisar a conta do servidor do bar, a família veio a público e disse que não parece haver muita coisa ali. E isso é porque as autoridades já investigaram isso? É porque essa é uma ideia absurda e não há nada que a sustente. As autoridades investigam tudo? Quero dizer, vamos começar por aí. Sim, quero dizer, isso parece ser uma investigação enorme. O FBI está envolvido. Parece que há várias agências envolvidas na investigação. Então, eu suspeito que eles investigaram todos os cenários e seguiram essas pistas da melhor forma possível. Embora algumas dessas pistas possam parecer improváveis, eles precisam investigá-las o máximo possível. Agora, no que diz respeito a analisar e filtrar todas essas pistas que chegam, eles vão ter que ver o que é viável nas novas informações que estão chegando hoje. Algumas dessas dicas podem ser, por exemplo, vi alguém parecido com ela há 5 anos na praia. Isso faz sentido? Provavelmente não. No entanto, provavelmente estão chegando hoje algumas dicas com informações concretas que podem ser investigadas pelos investigadores. Por isso, suspeito que é nisso que eles focam. Quando você fala sobre o rosto dela estar exposto agora, mesmo quando você olha para o cartaz do FBI, ela pode parecer radicalmente diferente. Na sua experiência com casos antigos, se uma pessoa desaparecida ainda estiver viva e for encontrada, não é difícil saber como ela está atualmente para identificá-la. Eu mencionei algumas dessas tatuagens identificadoras e, se ela ainda estiver viva, elas ainda seriam visíveis. Imagino que isso seja um grande desafio. Claro, as pessoas mudam. Já faz muito tempo, ela está desaparecida há várias décadas. Então, é claro que a aparência dela hoje pode ser dramaticamente diferente do que era quando ela desapareceu. Ela tem mesmo todas as tatuagens que você citou, isso ajuda. Só indo unicamente pela aparência, sabe? Isso pode tornar as coisas um pouco difíceis. Ela já era adulta quando desapareceu. Isso ajuda, pois adultos mudam menos do que, por exemplo, né, uma criança que desaparece aos 5 anos. Agora você tenta localizar os adultos, então é um cenário diferente. Mas, claro, o tempo sempre é um desafio em qualquer investigação, seja em relação às memórias ou à aparência e ao modo como as pessoas se parecem. Sequestro, tráfico de pessoas e drogas. Faz sentido aqui pensar que ela foi tirada daquele navio e entrou nesse esquema de prostituição
digamos, ou nessa rede de prostituição. Isso é possível? Já viu casos assim? Eu, pessoalmente, nunca investiguei nenhum caso assim. Sim, já investiguei casos de tráfico de pessoas, mas eram situações diferentes. Não algo assim, onde você está em um navio de cruzeiro e alguém é retirado à força do navio. Então, esse é um cenário único e, quero dizer, com certeza vale a pena investigar. Sei que ao longo dos anos houve indícios de que ela pode ter sido traficada ou sequestrada e retirada do navio. E houve avistamentos dela nessas diferentes ilhas. Então, eu não acho que esse cenário possa ser descartado, mas ao mesmo tempo é difícil de investigar. Só para esclarecer, se isso for possível, alguém pode se perder nessa rede quase indefinidamente? Quero dizer, quais são os desafios de alguém ser colocado no tráfico de pessoas? Quais são os desafios de realmente tentar localizar alguém? Quero dizer, me diga você, e principalmente se, aliás, estamos falando sobre isso nesta região em particular. Certo. E eu, de forma alguma, sou uma especialista em tráfico humano mundial. Como mencionei, os casos de tráfico com que trabalhei eram mais locais, onde talvez as mulheres envolvidas pudessem ir de um estado para outro, mas certamente, sabe, elas não estavam sendo levadas para fora do país. Isso traz um nível extra de dificuldade ao investigar um caso desse tipo, porque agora você está falando sobre outros países e políticas e leis diferentes e coisas desse tipo. O endereço de IP, certo. Esse endereço de IP que aparentemente acessou o site de pessoas desaparecidas da Amy Bradley, acessando em feriados americanos ou datas importantes para a família da Amy. Se isso for verdade, o que isso te diz? Podem existir cenários diferentes. Pode ser alguém muito envolvido e interessado em acompanhar o caso. Quem está acessando em certos dias não sabe porque está realmente interessado na investigação, mas acho que não podemos descartar a possibilidade de que seja alguém que levou a Amy e essa pessoa é quem está acessando. E então, acho que o terceiro cenário que foi levantado era a possibilidade de que pudesse ser a própria Amy acessando e, sabe, tentando ver o que está acontecendo com a investigação dela. É interessante quando você ouve essa resposta do Brad, essa ideia de que ela tem uma filha, que ela está viva. Primeiro, ele acredita que ela está viva, porém, não acredita que ela esteja sumida por ter uma filha desse trabalho sexual. Você acha que há alguma coisa nisso? Quero dizer, de novo, é a ideia de, bem, se a Amy está viva, por que ela não apareceria, certo? E essa, eu também tenho dificuldade com essa. Sim, quero dizer, mas pense no caso da Jace Dugard, sabe, por um instante, sabe? Ela estava sendo mantida basicamente no quintal do sequestrador. Ela já tinha, sabe, naquela época, filhos com ele. E mesmo quando ela foi resgatada, sabe, demorou um pouco para ela realmente dizer quem ela era, né? Tipo, ela não simplesmente saiu correndo e chamou o policial que ela viu para contar quem ela era. Então, acho que é difícil para a gente imaginar um cenário assim. Se tivesse chance de sair ou fugir, por que não faria isso? Mas vimos em muitos casos de grande repercussão, especialmente com pessoas sequestradas, que não é tão simples. E eu odeio fazer uma pergunta tão básica aqui, mas a tecnologia de DNA mudou muito em relação ao passado. Existe alguma coisa como testes de DNA familiar, bancos de dados genealógicos, análise rápida de DNA, qualquer coisa que possa ser usada para investigar uma alegação de que Amy Bradley tem um filho agora? Sem a Amy ou a criança colocando o DNA deles em um desses bancos de dados? Acho muito improvável que você consiga usar essas novas técnicas para verificar se esse cenário é realmente válido, certo? Você teria que ter alguém para comparar. A ideia de que ela caiu do navio. Então, se ela foi empurrada do navio, se ela pulou do navio, se ela caiu acidentalmente do navio. Você está nesse navio de cruzeiro em um grande corpo de água. Qual é a sua opinião sobre essa teoria e sobre a dificuldade de recuperar um corpo? Talvez isso possa explicar a falta de respostas tantos anos depois. É uma possibilidade que precisa ser considerada. O que você acha disso?
Sabe, é interessante porque eu assisti ao documentário e fiquei com muitas perguntas sobre os últimos momentos em que ela foi vista pela família. E sabe, eu só queria saber mais, e infelizmente isso não foi abordado no documentário. Queria saber mais sobre os últimos momentos em que ela foi vista no Converse. E então, sabe, se ela realmente saiu do quarto, eu acho que queria saber mais sobre isso. Tipo, ninguém viu ela entrar pela varanda, ninguém ouviu ela sair. Os sapatos dela ficaram na área do terraço. Sabe, essas são todas as perguntas que vieram à minha mente como investigadora enquanto eu assistia isso. E sabendo, sabe, eu estive em um cruzeiro há alguns meses e percebi que quando você abre aquelas portas de vidro deslizantes, elas fazem muito barulho, né? E é quase como um túnel de vento. Então eu também fiquei meio curiosa sobre isso. Tipo, alguém realmente ouviu a porta se abrir em algum momento enquanto ela estava lá fora no terraço? Então, acho que, pessoalmente, eu tenho muito mais perguntas do que respostas nesse caso. Provavelmente, como todo mundo, eu descartaria a possibilidade de que ela possa ter caído no mar. Quero dizer, acho que não dá para descartar nada neste momento. Se for verdade que um novo agente do FBI foi designado para o caso e reabriu de certa forma, isso é significativo. Claro. Isso significa, na minha opinião, que há uma certa urgência nessa investigação. E me parece que o FBI está direcionando recursos para um novo esforço nessa investigação. Ou talvez eles precisem de recursos adicionais por causa do grande número de denúncias que estão chegando. Quero saber sua opinião sobre essa declaração do Brad, o irmão dela. Através dos nossos esforços em nível estadual e federal, eu mencionei isso antes, através dos nossos esforços em nível estadual e federal. Serão enviadas 2 cartas importantes com pedidos à Procuradora-Geral Pam Bondi, ao diretor do FBI, Kash Patel, à secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, pelo nosso Procurador-Geral, Governador, Vice-Governador e pela equipe do senador Chuck Grassley no Comitê Judiciário do Senado. Há assuntos em andamento que não posso revelar agora. Mas saibam que continuamos acompanhando cada pista que recebemos e não vamos parar de procurar por Amy. E segue um pouco mais, como falei antes, mas o que seria isso? Bem, parece que você mencionou antes que eles contrataram sua própria equipe de investigadores particulares. Então, é bem possível que eles tenham descoberto novas informações dentro da própria equipe de investigadores. E talvez eles estejam procurando assistência adicional dessas agências que você mencionou. Você se sente confiante de que vamos receber algum tipo de atualização nesse caso? Vamos receber algum tipo de resposta sobre Amy Bradley? O que, 27 anos depois agora? Me diga. Sei que é difícil adivinhar, mas me diga. Quero dizer, eu acho. Estatisticamente falando, é raro quando um caso tão antigo assim, você sabe, finalmente é resolvido. E você descobre o que aconteceu ou encontra a pessoa. Mas, dito isso, sabemos que acontece. Acontece sim. A família dela não perde a esperança, busca respostas e quer encontrá-la. Não os culpo. Se fosse minha irmã ou alguém que amo, estaria na mesma situação. Sim, Lindsay Wade, muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço mesmo. Obrigada. Isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Siga-me no X ou Instagram. Eu sou Jesse Weber. Até breve.